Oi, minha gente! Bom, esse vídeo é para tratar de uma questão que pode ajudar bastante na progressão da redação quando você tem dificuldades em retomar alguma palavra. Um dos recursos que nós podemos utilizar é a substituição por um hiperônimo ou hipônimo. Como que acontece isso? O hiperônimo sempre vai ser um termo que se refere a outro, só que de maneira mais abrangente. E o hipônimo é um termo que se refere a outro, só que de maneira mais específica. Então, por exemplo, se eu pego aqui bebida como hiperônimo, eu tenho refrigerante como hipônimo, ou seja, bebida um termo mais abrangente, maior, hiper, e hipônimo um termo mais específico, que seria o refrigerante. Nós podemos usar também essa relação em questão dos nomes próprios. Por exemplo, se eu utilizei em algum momento no texto a palavra Brasil e eu preciso retomar Brasil, mas eu não quero repetir essa palavra, então, uma vez que Brasil é um hipônimo, eu utilizo uma outra palavra aí que seja mais abrangente, de sentido mais abrangente, para me referir a Brasil, que poderia ser país, por exemplo. Então, nós temos aí uma relação de termo mais específico, hipônimo, termo mais abrangente, hiperônimo. Então, isso vai servir aí quando você não encontrar um sinônimo para utilizar no seu texto e você quiser fazer essa substituição para evitar repetição na redação. Um dos recursos é o uso de hiperônimos e hipônimos. Cuidado só para não confundir a ideia de conjunto e parte de conjunto, porque hiperônimos são termos que você consegue substituir no texto. Diferente se eu disser livro e capítulo, porque eu não consigo no texto substituir livro por capítulo. Então eu teria que, num texto, falar do objeto como livro, se eu quisesse um hiperônimo, ou então trazer o nome de um livro, caso eu estivesse citando, como Dom Casmurro, por exemplo. Então, eu teria objeto como hiperônimo de livro e Dom Casmurro como hipônimo de livro. Objeto hiperônimo e Dom Casmurro hipônimo. Então, nesse caso, nós estamos observando possíveis palavras que podem substituir a palavra livro, diferentemente se eu usar capítulo, por exemplo, ou capa, que são partes do livro, mas que não conseguem substituir o termo livro num texto. Fique atento com os hipônimos e hiperônimos, tanto para as questões de redação, quanto para a prova de português. E até a próxima dica!